Olá, Bruno Sampaio, seja muito bem-vindo ao Vendas de Alto Valor, um podcast para você que quer aprender a fechar mais vendas de serviços ou de produtos de alto valor em apenas uma ligação. No episódio de hoje nós vamos falar sobre 8 fatores que te impedem de fechar mais vendas. O fator número 1 e mais importante é a sua atitude. Se na hora de conversar com o cliente você não estiver com a atitude 100% confiante em você, no seu trabalho ou na sua empresa, você não vai fechar a venda. É muito mais difícil de você fechar a venda. Então, é aquele cara que pega o telefone, agora eu vou para conseguir o cliente, tá? A venda está fechada. Na sua cabeça a venda já está fechada. Então, você tem essa atitude de vitorioso. Então, a sua energia vai ser diferente no telefone, consequentemente, os seus resultados também serão melhores. Diferente de quando você vai desanimado, é só mais um cliente, é só mais uma ligação e você faz. Então, tudo isso é energia baixa, renda baixa, ok? Energia alta, energia baixa, renda baixa. Então, fator número 1, sempre sua atitude. Fator número 2 é você não ter um pipeline de vendas. O que é um pipeline? Se você não sabe, é um fluxo de leads, né? Pessoas entrando, basicamente, pessoas entrando em contato com você de alguma forma para você fechar a venda. Pessoas ligando para você. Quantas pessoas você fala por dia no telefone? Quantas ligações de vendas você tem? Ou quantas reuniões você tem por dia ou por semana? Você tem que ter um fluxo. Se você não tiver um fluxo, você vai ter um número limitado de leads e você só consegue ter um determinado número de vendas dali e depois acaba o negócio. Então você precisa estar sempre investindo em manter uma pipeline, manter pessoas entrando ali no seu funil ou pessoas de alguma forma entrando em contato com você sempre. Fator número 3 é você não ter o controle sobre o cliente. Eu fiz um episódio sobre isso, o episódio 78, que é a regra número 1 para fechar mais vendas de consultoria, coaching ou serviços, mas é a regra número 1 para todas as vendas, que é você tem que ter o controle da ligação. Controle é o segredo para fechar vendas. Controle, se você não ouviu esse episódio, eu aconselho que você ouça, mas basicamente controle é aquele que faz as perguntas, é quem controla a ligação, é quem controla a venda. Então, o controle é você guiar o cliente desde o primeiro momento até o fechamento. Se você deixar naturalmente, o cliente vai querer pedir informações gratuitas, vai querer consultoria gratuita, vai querer saber de outras coisas, vai querer contar a história dele, do negócio dele, enfim. Você tem que assumir o controle, guiá-lo através das perguntas certas para poder então levar a venda ou não, ou desqualificar o cliente e partir para o próximo. Fator número 4 é falta de habilidade de vendas. Então eu vejo muito, eu estou usando mais o LinkedIn agora, eu vejo muitos que se dizem profissionais de vendas, até alguns que se dizem mentores de vendas, cometendo erros absurdos que não pode, e isso por falta de habilidade nas vendas. Então, se você já fez algum treinamento realmente bom de vendas, se você nunca fez, é muito provável que você não saiba vender da forma correta. Então, é preciso que você aprenda, que você se especialize, especialmente em vendas consultivas. Basicamente é o tipo de venda que eu faço. Aqui no Brasil ele chama vendas consultivas, tem algumas adaptações, mas você precisa ter essa habilidade, você precisa saber conduzir, você precisa estabelecer uma agenda, precisa saber qualificar o cliente, precisa saber manter o controle, precisa saber fechar, fazer o fechamento, precisa saber como lidar com objeções, precisa garantir o pós-venda, porque não é só fechar a venda, você tem que garantir que o cliente vai ficar com você, tem que garantir que ele não vai ligar 2 dias depois e desfazer o contrato. Então, é uma série de habilidades que você precisa desenvolver. E isso também é um dos maiores fatores que te impedem de fechar mais vendas. É o quarto. O número 5 é você não fazer as perguntas difíceis. Então, depois de ter habilidades, você estuda vendas, se você não fizer as perguntas difíceis são, por exemplo, ok, fulano, então você quer fazer essa campanha, você quer fazer isso e isso, ok, qual é o orçamento que você tem para isso? Você tem um orçamento para isso?
Eu vi um post recente no LinkedIn onde as pessoas ficavam perguntando como é que eu posso perguntar ao cliente sobre orçamento. Poxa, cara, é só você perguntar sobre orçamento. Então, se você tem dificuldade para falar sobre orçamento, para falar sobre preço, para apresentar a sua oferta, para fazer até perguntas difíceis, como, por exemplo, o cliente chega até você dizendo que é especialista, sei lá, em geração de leads, e o cara chega até você dizendo que está com problema de não ter clientes suficientes. Então, você tem que perguntar a ele, ok, amigo, mas você não é especialista em geração de leads, o que está lhe impedindo de gerar leads para sua empresa? É uma pergunta difícil que vai expor a verdade para o cara, entendeu? Então você tem que sim fazer perguntas difíceis, aquela que vai deixar... Esse também é um dos problemas dos vendedores, tá? Eles querem agradar todo mundo, eles querem ser o vendedor amigo. Infelizmente, para fechar a venda, você tem que falar algumas coisas difíceis que as pessoas não querem ouvir e que, num primeiro momento, vai gerar uma reação da pessoa que ele não vai esperar, mas depois, se ele realmente for uma pessoa séria, ele vai entender como que aquilo é você sendo profissional e querendo ajudar ele. Então, no fim, isso vai fortalecer a relação de vocês, certo? O fator número 6 é você usar o preço para negociar. Então, vender pelo preço é uma das piores coisas que você pode fazer. Porque, primeiro, os clientes que compram só pelo preço não são os melhores clientes. Normalmente são os piores clientes, que dão muita dor de cabeça, que exigem muito. Segundo, quando você vende pelo preço mais baixo, você também tem as margens mais baixas. Isso significa que você precisa ter muito mais clientes para poder ter o faturamento que você deseja. Então, isso não é legal. Terceiro, quando você vence simplesmente pelo preço, ele não consegue ver realmente o seu valor, qual a sua vantagem competitiva, o que você traz para a mesa. Então, é só pelo preço. Se outra pessoa chegar e oferecer um preço mais baixo, na hora ele vai largar você e partir para outro profissional. Então, se você está fechando venda só pelo preço, comece a mudar isso, comece a aumentar o valor que você oferece. Eu vou fazer um post sobre isso, um episódio sobre isso nos próximos dias, ok? O fator número 7 é você não pedir, não fechar a venda, não falar, não fazer perguntas de fechamento para chegar de fato a fechar a venda. Você não pode simplesmente ficar conversando com o cara e no final esperar que ele venha até você. Ou no final você simplesmente pergunta só uma vez. Então o valor do meu serviço é, sei lá, 5 mil. E aí? E espera o cara falar. E quando ele fala o primeiro não, poxa, tá caro. Você, não, tudo bem, ok, então vou mandar uma proposta e depois a gente pode conversar se poder pensar e tal. E simplesmente não lida com objeção ou lida só uma vez. E na maioria das vezes, para fechar a venda, você tem que bater, o cara vem com objeção, você tem que responder e refletir. E aí, vamos fechar? Não, então ok. E você rebate, volta para o fechamento, e rebate, volta para o fechamento, às vezes 3, 5 vezes. E aí, a depender, ao decorrer, você tem que sentir se realmente vale a pena, se o cara vai fechar, ou se não, e você desqualifica o cliente e parte para o próximo. Mas é preciso saber pedir para venda, né? Pedir para o cara comprar, fazer o fechamento. Então a maioria das pessoas não pede, ou não pergunta, não fala, ou não fala o número suficiente de vezes. E o oitavo e último fator é não fazer o follow-up, que é você teve aquela ligação, aquela reunião inicial e depois você não entra em contato novamente com o cliente. Ou entra somente 1, 2, 3 vezes no máximo para saber se ele vai fechar. Só que a maioria das vendas, a depender das indústrias, mas de 50% até 70%, até 80% a depender da indústria que você esteja, a maioria dessas vendas são feitas no follow-up. E a partir entre a 5ª e a 12ª ligação, ou entre o 5º e 12º tentativa de contato. Então, se você hoje não tenta entrar em contatos de 5 a 10 vezes depois da ligação inicial, você também está perdendo vendas, certo? Então, esse episódio fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, de novo, mande um e-mail para mim, contato@brunosampaio.com. Eu gostaria também de fazer mais episódios respondendo suas dúvidas. Se você está gostando também, faça uma avaliação, dê a sua avaliação lá no iTunes, ou seja, qual for a sua plataforma que você usa. A gente fica por aqui. Até o próximo.